it be when darkness falls? Your heart will be true. As rogativas e lágrimas daquela mulher acordaram-me a lembrança viva do meu próprio passado. Eu também sofrera intensivamente para desvencilhar-me dos laços inferiores da carne. Sensibilizado nela, enxerguei uma irmã pelo coração e que me cumpria esclarecer e amparar. Abracei-a comovido, como se o fizesse a uma filha, chorando por minha vez. E refletindo nas dificuldades de quantos empreendem a reveladora viagem da morte sem bases de verdadeiro amor e de legítimo entendimento nos corações que permanecem à retaguarda, exclamei: sim, minha irmã, farei tudo quanto estiver em minhas forças para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus e doce esquecimento do perturbado campo terrestre te balsamizará o espírito, preparando-te para o voo às torres celestes. Serei de hora em diante teu amigo e desvelado irmão. Ela abraçou-me confiante, como a criancinha quando se sente segura e feliz. A reunião noturna guardava-nos surpreendente alegria. Sob a doce claridade lunar, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos e congregou-nos em largo círculo. Era efetivamente nos menores gestos precioso guia a conduzir-nos aos montes de elevação mental. Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e aconselhou-nos a atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Esclareceu que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, qual sucedia no problema de Margarida, é sempre suscetível de comunicar alívio e iluminação a muita gente, elucidando ainda que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior. Mas, para isso, tornava-se imperioso guardar inequívoca posição de superioridade moral, porque o pensamento em reunião qual aquela punha em jogo forças individuais de suma importância no êxito ou no fracasso do tentame. De todas as fisionomias transbordavam o contentamento e a confiança, quando o nosso orientador, erguendo a voz no cenáculo de fraternidade, rogou humilde e comovente: Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos congregamos aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina, e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos por desdita nossa de extrema petrificação na vaidade e no orgulho,
que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte. Mas confiamos em Ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, Tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegues aos precipícios do passado. Descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Dentro da extensa noite que improvisamos para nós mesmos pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante da boa vontade que a ventania das paixões pode apagar de um momento para outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma. Abre-nos por piedade o caminho salvador que nos faça dignos de Tua compaixão divina. Revela-nos Tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de Tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Nesse momento, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial, porque verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos circunstantes sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto ao coração. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça veneranda. Chamou-me num sopro e informou: André, você vai dirigir os trabalhos da reunião enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Posso vê-la ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno. Antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a assistem, pretende ela visitar-nos de maneira tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Tremi perante a ordem, mas não hesitei. Tomei-lhe o lugar sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós em profunda meditação. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante e das mãos em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela.
O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Ante a benfeitora, diversas mulheres presentes prosternaram-se, dominadas de incoercível emoção. Atitude natural que não nos surpreendeu, porque efetivamente nos sentíamos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher. A abnegada protetora endereçou à assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante depois de ligeira saudação. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Matilde aconselhou que não buscassem a reencarnação tão somente pela ânsia do ouvido nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior poderiam transformar em pesadelo. A vida que conhecíamos até ali era o contínuo processo de aperfeiçoamento. Não bastava desejar, era imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Fez ligeira pausa e, talvez respondendo à arguição mental de muitos, prosseguiu. Não julgueis seja eu excepcional emissária do reino da luz. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem ainda marcados pelo pretérito obscuro e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Matilde, sempre humilde, pediu ainda para que nós não conferíssemos a ela nomes e títulos de que ela não possuía. Se julgava simplesmente nossa irmã de luta, interessada em acordar-nos para a sublimidade do futuro. Dizia ela que nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos as esferas resplandecentes. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma suscetível de efetuar-se de momento para o outro. Somos, cada qual de nós, um ímã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas, constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais do que as palavras. De que valeria o retorno à oficina da carne sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado, sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam méritos para obtê-la no instante oportuno por nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta
movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos disputados. No entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço tão só para usarem direitos que nada fizeram pelos merecer, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações, muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito na região da neblina para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda do tempo que é patrimônio do Senhor. Nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a alocução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos que despediam raios de intensa luz e exclamou maternal: Rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Matilde questionava se reconhecíamos os nossos próprios erros a ponto de aceitar a necessária retificação. Será que estávamos fortalecidos de ânimo a fim de examinar as necessidades que nos eram peculiares sem aflições alucinatórias? Será que aprendemos a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Será que já havíamos auxiliado os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que justificasse a rogativa de colaboração intercessora? Que boas obras já haviam sido efetuadas a fim de poder rogar novos recursos do céu? Com quem contávamos para vencer nas experiências por vindouras? Porventura acreditávamos que o lavrador recolheria sem plantar? Será que já tínhamos armazenado bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não nos intoxicar amanhã no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Permanecíamos convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna. Acaso ignorávamos que era preciso igualmente trabalhar para que se merecesse a bênção de um templo carnal na terra? E que amigos foram beneficiados a nosso favor para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em nosso favor? Matilde falou que não era para se iludir. Somente as criaturas primitivas nos círculos selvagens da natureza conheciam por agora a semi-inconsciência do viver por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas, que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os. A vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. É indispensável
pois que nos refaçamos aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a à claridade renovadora do Divino Mestre. Continuou explicando que a mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar à feição do arbusto enfezado que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Uma existência entre os homens, por mais humilde, para nós outros é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo na recapitulação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. Cada criatura encarnada permanece só no reino de si mesma e faz-se indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sob o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida até ao Calvário da Suprema Ressurreição. Nesse instante, Matilde fez mais longa pausa na alocução com que nos enriquecia aquela hora de sabedoria e luz e acercou-se de Gúbio, prostrado e palidíssimo. Afagou-o bondosa com palavras de agradecimento e em seguida, como se desejasse quebrar a feição de solenidade que a sua presença nos imprimira à reunião, dirigiu-se com acento carinhoso aos ouvintes, rogando-lhes que se pronunciassem acerca dos projetos acalentados para o futuro. Vozes de gratidão elevaram-se comovidas. Um cavalheiro de olhos fulgurantes destacou-se e foi claro na consulta. Disse gravemente que fora duplamente homicida na derradeira romagem terrestre. Respirou muitos anos no corpo carnal, como se fora a pessoa mais tranquila do mundo, não obstante trazer a consciência tisnada de remorso e as mãos enodoadas de sangue humano. Contou que ludibriou quantos lhe acercavam através da máscara da hipocrisia. Atravessando os umbrais do túmulo, atormentado de acerbas reminiscências, supôs que tremendas acusações lhe esperariam. Semelhante expectativa aliviaria-lhe de algum modo, porque o criminoso, perseguido pelo remorso, encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. Contudo, não encontrou senão o desprezo com aviltamento de si próprio. Suas vítimas distanciaram-se dele, desculparam-no e esqueceram-no. Dessa forma ele se via, todavia, acicatado por forças punitivas que nunca poderia descrever com as minúcias desejáveis. Havia um tribunal invisível em sua consciência, e debalde procurava fugir aos sítios em que menoscabou as obrigações de respeito ao próximo. E abafando os soluços, rematou comovente, solicitando como iniciar o esforço de sua restauração. Tão imensa tristeza perpassava naquela voz humilde que nos sentíamos todos tocados nas fibras mais íntimas. Matilde, contudo, respondeu sem titubear. Outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos entre o pesadelo e a aflição inomináveis.
Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação, pelo esforço na constante aplicação do bem. Sofrer-lhe-ás as injúrias, os remoques, as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Matilde disse ainda que depois de semelhante sementeira, principiaria ele a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto o espírito que ensina com amor, embora delituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que lhe não pertencem. Realizado esse serviço nobilitante, retomaria ele então mais tarde o corpo físico, recapitulando os ensinamentos que gravou na mente interessada em renovar-se. Encontraria daí em diante 1000 motivos para a cólera violenta e a tentação de eliminar adversários, prostrando-os a golpe mortal. Visitariam-no com frequência ao coração. Mas se souber, porém, e sobretudo, se quiser vencer os próprios impulsos destrutivos, quando se encontrar em plena e abençoada luta na esfera do recomeço, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos seus pés, então teria demonstrado o aproveitamento real e efetivo das dádivas recebidas e se revelaria preparado para maior ascensão. Antes que a emissária pudesse imprimir novo brilho ao ensinamento, chorosa mulher recorreu-lhe ao conselho, exclamando humilhada que queria confessar ali suas faltas diante de todos, pedindo-lhe roteiro salvador. Disse que enquanto encarnada, nunca tinha sido punida pelos seus excessos no abuso dos sentidos. Possuía um lar que não honrou, um esposo que depressa esqueceu, e filhos que se afastou deliberadamente de seu convívio para gozar a saciedade e os prazeres que a mocidade lhe oferecia. Dessa forma, seu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que viveu, mas a morte apodreceu a máscara que lhe ocultava aos alheios olhos e passou a experimentar o horrível pavor de si mesmo. E agora, o que faria por retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que lhe enchia a alma de infinita amargura? Matilde fitou-a compungidamente e observou. Milhares de seres, despojados da roupagem fisiológica, estertoram em zona próxima, sob o guante cruel das paixões a que se algemaram invigilantes. Poderás encetar o reajustamento de tuas energias, dedicando-te nos círculos próximos ao levantamento dos sofredores da boa vontade. Com o esquecimento de ti mesma, arrebatarás muitos espíritos, cadaverizados no abuso, aos pântanos de dor em que se debatem. Plantaria na mente deles novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando por sua vez o direito de regresso ao campo bendito da carne. Então, reconduzida à abençoada escola terrestre, receberia talvez a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior lhe retemperasse o aço do caráter, se conseguisse manter fidelidade suprema ao amor santificante. Essa é a lei. Para que nos reergamos com segurança depois da queda ao precipício,
é imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando ante as dores alheias a noção da responsabilidade que nos deve presidir as ações por vindouras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao verbo generoso, espraiou o olhar na assembleia que a ouvia expectante e concluiu: E que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz, ao sabor do acaso, e espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. Nesse momento entregou-se Matilde à maior parada. E enquanto parecia meditar em prece, de seu tórax iluminado nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessivas de maravilhosa luz. May it be